Gostaria de saudar a igreja com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus, aos irmãos presentes na igreja e a você nesse momento que está nos assistindo através das redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Então, estamos chegando à reta final, né? A reta final de uma lição fantástica. Então, você vai deixar saudades. Verdade. Mas você que está nos assistindo agora, se você perdeu algum episódio, Saulo, o que é que faz? Tá tudo salvo lá na página da igreja Adventista Central de Lajedo. Você vai lá, esses 7 dias completam hoje, vão estar lá todos salvos lá na página da igreja Adventista Central de Lajedo. Você vai lá, assiste, compartilha e aí todos nós vamos crescendo junto nessa unanimidade que é o amor de Cristo. Amém. Mas temos uma surpresa aí, né? Mas eu não vou dizer agora não. Enquanto vocês estão entrando aí, daqui a pouco eu conto a vocês a surpresa. Mas enquanto isso, gostaria mais uma vez de passar para vocês de casa o endereço das igrejas, certo? Esse culto está sendo transmitido na cidade de Lajedo. Nós fazemos parte da Igreja Adventista Central de Lajedo, Pernambuco, ok? Então, a nossa cidade, nós temos essa igreja que fica na rua Abiatar, Guaraná, ok? Vocês de casa, você e sua família, serão bem-vindos aqui à casa do nosso Deus. Estamos seguindo todas as normas do governo, distanciamento social, álcool gel, máscara, enfim. Então, estamos tomando todos os protocolos, então vocês não se preocupem. Temos também uma igreja aqui no bairro Delmário Braga, para quem mora ali próximo ali, o Delmário Braga, Micro-ondas, né? Aquele setor ali, fica na rua José Rufino, ok? Temos uma igreja também no bairro do Planalto, que fica na rua José Barbalho Silva, que fica na 3ª rua por trás do módulo esportivo. E agora os horários do culto, nosso irmão Saulo vai passar para vocês. Isso. Vocês devem ter percebido aí em casa que todas as noites a gente está passando o endereço de nossas igrejas, onde funcionam, o horário delas. Nós temos dito aqui que nossas igrejas estão abertas aos sábados, às quartas e aos domingos. Nos sábados, a partir das 9 horas da manhã, e às quartas e domingo, a partir das 9 horas da noite. Aí você deve estar se perguntando, mas por que eles insistem tanto em nos falar sobre isso? No tempo em que nós estamos vivendo, meus irmãos, não há lugar melhor para se estar do que na igreja. Concorda, meus irmãos? Amém. E eu creio que você concorde conosco também. O melhor lugar para se estar é na igreja. Nós vamos a tantos lugares, estamos aí em mercados, filas de bancos, lotéricas, todos lotados, e as igrejas estão vazias. Então eu quero lhe dizer e também lançar um convite para você que nos assiste. Procure uma igreja, congregue junto com os irmãos, você verá que isso irá mudar a sua vida, assim como mudou a nossa vida e hoje faz parte de nós. Hoje a igreja somos nós e nós desde já estamos lhe convidando para que você também possa fazer parte dessa grande família. Amém, louvado seja o nosso Deus. Mais uma vez, né, como vocês sabem, o intuito dessa série de estudo é que você aprenda e você aprenda cada dia mais. Por isso que essa série que está chegando ao nosso fim, ela não para por aqui. Por quê? Porque nós temos um curso para você. Para você que está nos assistindo nesse momento, você que é da cidade de Lajedo, ok? Você se interessar num curso desse, é o curso Apocalipse, Revelação de Esperança, certo? Nós temos duplas missionárias que podem levar até o seu endereço, sem custo algum. Eu gostaria que o irmão Saulo falasse um pouquinho sobre esse curso. Bom, Jorge, como você já falou, Apocalipse, Revelação de Esperança. Se há uma esperança para nós nos dias de hoje, no momento onde a gente nos encontramos, todo esse cenário mundial de pandemia, de incertezas e medos, se há uma esperança para mim e para você, essa esperança está na Bíblia. E eu creio que você concorda comigo também. E há alguns assuntos na Bíblia que, para o mundo, irmão Jailton, é muito difícil de entender. Mas você sabia que há um assunto na Bíblia, que a Bíblia trata ele, que como diz o nosso irmão Eduardo, ele é água com açúcar? É o assunto, o tema da morte. Você sabia que a Bíblia fala a respeito da morte? E esse é um assunto muito fácil de entender à luz da Bíblia. Acontece que o mundo aí fora faz uma balbúrdia com esse tema, com o tema da morte. Você quer conhecer mais sobre a morte? Esse estudo aqui vai falar mais sobre isso. Você sabia, Jailton, que um dia a morte terá fim e não existirá mais? Verdade, verdade, Saulo.
essa é uma das grandes esperanças que nós temos, né? A morte não existirá mais. E é essa esperança que a gente quer levar até você. É essa esperança que nós estamos tentando trazer para você todos esses dias, dia após dia, através dos estudos que aqui são feitos. Nosso irmão, nosso palestrante está aqui, professor, irmão de Jair, já falou algumas coisas sobre isso, a respeito da morte, que a morte é um sono. Mas se você quiser conhecer mais sobre esse e outros assuntos, tá aqui, ó. Entre em contato conosco, peça esse estudo e você irá entender mais sobre esse e sobre outros assuntos que irão te ajudar no crescimento espiritual. Por isso que a internet é uma bênção na mão de quem sabe usar. Exatamente. Então o que acontece? Nós temos esse estudo aqui para a gente distribuir aqui em nossa região, na nossa cidade, certo? Mas para você, que a gente já temos aí algumas pessoas de Marabá, entendeu? De outros estados, enfim, querem ter um estudo desse, a gente pode enviar para vocês em PDF, para vocês usarem seu smartphone, certo? Só é você deixar aí o número do seu telefone do Zap, ok? Dizendo assim, eu quero, então a gente vai providenciar para enviar para vocês e também vocês vão enviar para os seus amigos. Então esse é o objetivo do Evangelho, que o Evangelho seja pregado para todos os povos, amém? Exato. Mas nesse momento eu gostaria também de pedir que vocês compartilhem, certo? A mensagem de hoje será uma mensagem fantástica, imperdível. Eu digo logo assim, imperdível. Então, antes que a mensagem comece, vai compartilhando aí, que já o nosso professor já está ali, pronto, já prontinho ali, já para vir para cá, para começar o estudo maravilhoso, junto com a gente. Mas nesse momento eu gostaria de convidar vocês a cantar um louvor, hoje que vai cantar eu e Saulo, e você aí de casa e o povo aqui da igreja, ok? Qual o louvor de hoje, Saulo? Hoje o nosso louvor, o louvor que nós vamos entoar ao nosso Deus aqui, é um louvor lindo. Ele fala sobre a grande esperança, pelo que motiva eu, meus irmãos estamos aqui, e você que está em casa. É a volta do Senhor Jesus. E esse hino fala que em breve Ele vai voltar. Se você crê nisso, cante conosco, nesse momento. O mercado está vazio, o trabalho terminou, não há tráfego nas ruas, o barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo já deixaram seu labor, em suspense está a terra, é a volta do Senhor.
seja o nome do nosso Deus. O rei vem vindo e ele vem buscar todos aqueles que esperam por ele. Amém? Amém. Mas vocês perceberam que no início eu disse que tinha uma surpresa, não foi? Fica aí com a tua lição. Tinha uma surpresa para os internautas, nossos irmãos que estão nos assistindo através do Facebook. Nós dissemos que hoje seria o último episódio, né? Isso. Porém, o nosso professor disse: Jailton, eu vou dar mais um extra aí, vou dar mais 2 dias. Olha que benção. Um bônus. Né? Um bônus de 2 dias, né? Sobre profecias. Mas eu vou dizer uma coisa: o assunto hoje é imperdível. Porque o tema de hoje é o quê? Você sabe quem é a besta do Apocalipse? Você sabe quem é a besta do Apocalipse? Sabe, meu irmão, quando eu tinha 14 anos, rapidinho, eu decidi sair dos gibis e das revistinhas, porque no meu tempo era revistinha e gibis, né? Hoje em dia é celular. E eu lia muito gibis. E aí eu disse: quer saber, agora eu vou começar a ler a Bíblia. Muito bem. E vou começar a ler a Bíblia, 14 anos. E adivinha para que livro eu fui primeiro? Apocalipse. E eu comecei a ler Apocalipse com 14 anos de idade. E cheguei em Apocalipse 13, que fala da besta. Irmãos, eu passei um bocado de dia sem dormir. Confesso a vocês. Porque eu não tinha entendimento ainda. E eu li aquilo tudo me espantou. Por isso que você que está nos assistindo, não saia daí. Compartilhe isso. Se você também tem dúvida, quem é a besta que a Bíblia fala? Assista. E hoje eu tenho certeza que através do Espírito Santo de Deus, toda dúvida irá ser sanada. Amém? E quem vai fazer a oração, Saulo? Agora. Bom, nesse momento nós queríamos convidar uma pessoa muito especial para nós, para toda a igreja. Eu queria convidar aqui à frente nossa irmã Elizabeth, para juntos, com a igreja, fazer a oração. Não tem nada combinado, é tudo de surpresa. Vamos lá. Querido Deus, amado Pai, a Ti toda honra e toda glória. Obrigado, Senhor Deus, por mais um momento estar aqui presente em Tua casa, Senhor. Que o Divino Espírito Santo, Senhor Deus, se faça presente. Que as Tuas bênçãos, Senhor Deus, esteja aqui e na casa de cada pessoa, Senhor Deus, que está assistindo esse programa. Pai querido e amado, sabemos que muitos irmãos estão enfermos, estão distantes, estão, Senhor Deus, precisando das Tuas bênçãos, Senhor Deus, do Teu socorro. Pai querido e amado, vai em cada lar, vai em cada pessoa, Senhor Deus, que nesse momento se encontra enfermo com essa pandemia, Senhor Deus, te dando, Senhor Deus, dando a cada um, Senhor Deus, a cura, para a Tua honra e Tua glória, Senhor Deus. Olhai por cada lar, Senhor Deus, que está passando por tribulações, por dificuldades. Pai, aqui é mais um encontro, Senhor Deus, para estudar a Tua palavra, pois ela está, Senhor Deus, às claras para aqueles que Te buscam, para aqueles, Senhor Deus, que estão aí aflitos. Mais um encontro, Senhor Deus, está sendo realizado. Que o Divino Espírito Santo venha usar aqui o irmão de Jair Elias. Que a Tua luz, Senhor Deus, se faça presente na hora da pregação. Que o Senhor, meu Pai, nos abençoe e nos conduza por mais um momento que Tua palavra vai ser aberta e lida. Pois é em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor Deus, que eu Te agradeço por todas as bênçãos já recebidas. Amém. Boa noite, igreja. E boa noite você, internauta, também que está ligado conosco. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui. E uma alegria, porque é como a oração foi dita. Deus abençoa quem o busca e abençoa grandemente. Então, nesse caso, nós recebemos as bênçãos do céu. E essas bênçãos, elas têm que ser continuadas com nossa frequência na igreja, nos cultos, né, assistindo às mensagens e compartilhando, claro. Então, eu espero que cada um de nós façamos a nossa parte que Deus pede. Ele deixa bem claro, ide. E a gente precisa. Observe que a introdução aqui foi oferecendo cursos bíblicos. É assim que tem que ser. Meus irmãos, mas eu não poderia de começar sem fazer as minhas lamentações, né? Eu continuo com minha irmã, voltou a ser entubada e ela precisa das nossas orações. É claro, a gente entende que
que tudo é permitido por Deus. Mas a Bíblia deixa claro que Deus não se agrada com a morte dos seus, nem tampouco com a morte de estranhos, de ateus. Então, como ela faz parte de nós, ela é uma cristã, então a gente vai orar pedindo a intercessão de Deus por ela. Vamos orar, minha irmã, amém. Eu espero que a gente hoje à noite, nas nossas orações, inclua o nome dela. O nome dela é Djane Valença. É difícil, a gente sente que é um drama. E a gente fica triste quando um ente querido nosso fica em dificuldade, né? E o pior de tudo é que a gente não consegue fazer nada. A gente não pode nem para o hospital visitá-la. Meus queridos, é lamentável, mas vamos continuar orando. Não vamos desistir. Amém. Bom, e hoje, como o tempo já avançou um pouco, a gente prometeu continuar na mesma linha que estamos. Ou seja, vamos analisar as profecias no contexto do grande conflito. E nestas profecias, a gente verifica quem está do lado do bem e quem está do lado do mal. Muitas vezes, por falta de conhecimento, a gente não consegue identificar aonde está o bem e aonde está o mal, ok? Então, hoje vamos ganhar tempo, porque eu trouxe diversas transparências. Por que transparência, Jair? Transparência. É só porque facilita o entendimento, entendeu? Só por isso. Porque a gente pode abrir a Bíblia e dialogar com a Bíblia aberta, é a mesma coisa. Só que com a transparência, você visualiza mais, né? Você tem uma noção maior da coisa. Bom, e hoje a gente vai fazer justamente isso. Vamos abrir nossas Bíblias? Vamos ganhar tempo? Vamos estudar com mais detalhe hoje, que possivelmente a respeito desse poder que a Bíblia tanto faz referência, talvez hoje seja a última profecia sobre esse poder. Só lembrando, só recapitulando, nós em pregações anteriores, nós percebemos que lá em Daniel tem uma profecia de 2.290 anos. Essa profecia, depois de estudada, nós conseguimos compreender que se refere à Igreja Católica. O período em que o poder papal, que é da Igreja Católica, dominou o mundo. A segunda profecia que nós exploramos aqui foi a profecia de 1.260 anos. Não estou repetindo, mas também se refere à Igreja Católica, ou seja, o poder papal. Observe, irmãos, eu já disse umas 3 ou 4 vezes isso. Tem algo de se alertar. Como é que a Bíblia faz tanta referência a um poder desse? Ou ele é muito do bem, ou ele é muito do mal. Então, a cada explanação, vocês tiram suas conclusões. Ontem, nós analisamos uma terceira profecia, que no fim, terminava com a Igreja Católica. Veja que coisa coincidente, ou seja, com o poder papal. O Papa é que manda na Igreja Católica. Então, 3 profecias, 2 exclusivamente dela. E uma, ela aparece do meio para o fim. 3 profecias. E hoje, uma 4ª profecia que se refere ao poder papal, ou seja, se refere à Igreja Católica. Por que a Bíblia faz tanta referência a esse poder religioso? É algo que nós precisamos indagar. Né? Não pode ser tanta referência a um poder religioso e a gente simplesmente ignorar isso? Não pode, claro que não pode. Então hoje, você vai para o livro de Apocalipse, capítulo 13, que é o que nós vamos analisar hoje, em detalhes. Apocalipse, capítulo 13. No primeiro momento, nós vamos ler. Bom, se o meu jovem ali quiser colocar na tela Apocalipse capítulo 13, do 1 ao 10, a gente vai ler. Porque depois de lido rapidamente,
A gente vai esmiuçar tudinho, com muita transparência, com muitas informações, com vídeos, ok? Então vamos lá. Agora deixa, enquanto ele está tentando colocar ali, ok, já colocou, eficiência total. Muito bem, boa colocação. Mas deixa eu fazer só uma referência. Hoje nós estamos estudando a 4ª profecia que fala da Igreja Católica, é a 4ª. Mas o que eu não contei para vocês é que ainda existem mais profecias com referência à Igreja Católica. Ou seja, se você pegar o livro de Daniel, capítulo 11, termina com a Igreja Católica. Se você for para o Apocalipse, capítulo 17, é todinho da Igreja Católica. Então, quer dizer, quando eu falo Igreja Católica, é o sistema, poder papal. Então, só aqui eu já estou mencionando 6 profecias. 6 profecias que se referem a esse poder. Meu irmão, tem algo a ser observado com mais cuidado. Vamos lá. Você, internauta, se está com sua Bíblia aberta, parabéns. Se não está, se ligue aqui, ó, no telão. Vamos ler o livro do Apocalipse, capítulo 13, do 1 ao 10. Vamos lá. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Vamos para o número 2? A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão, preste atenção, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Verso 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Observe, o dragão deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Verso 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Outra profecia. Vamos lá, verso 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Veja que esse poder é muito forte. Verso 8. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E o 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. 10. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e fidelidade dos santos. Eu acho que encerrou. Muito bem, meu irmão. Se você pega essa leitura literalmente, ou seja, da maneira que está escrito, vai acontecer o que o ancião da igreja disse aqui, Saulo, que começou a ler e começou a se assustar. É verdade. Porque, olha comigo o primeiro texto. Olha comigo. Vi emergir do mar uma besta. Irmão, eu já disse isso aqui, eu vou repetir, que cabe aqui. Ambos que eu vou falar estão vivos. O rapaz que trabalha comigo, Aldemir, ele foi para a igreja com o pai dele, que antes de conhecer a igreja adventista, eles eram pentecostais. E chegando lá, o pai lá colocou eles lá na frente e tal, e o irmão pentecostal foi e disse: irmãos, vamos ver o que é que Deus tem para nós hoje. Pegou a Bíblia, abriu, e abriu justamente o livro do Apocalipse. Só que ele colocou o dedo
no 13:1. E quando ele colocou o dedo em Apocalipse 13:1, ele disse: irmãos, muito bem, vamos ver agora o que é que Deus tem para nos dizer. E ele começa: vi emergir do mar uma besta. Aí ele para e olha para o irmão: irmão, vi emergir do mar uma besta? Irmãos, vocês estão vendo? A gente não precisa mais ir para a praia tomar banho de mar. Está louco, vai surgir uma besta. Brincadeira, né? Ou seja, se você ler literalmente como está escrito, você vai entender dessa forma. Não estou mentindo. Talvez o Aldemir, que trabalha lá com a gente no escritório, esteja me ouvindo agora. Ele ainda está vivo para confirmar essa história. E está vivo também um rapaz que disse isso. Lembra o que eu disse agora de manhã, aqui? O privilégio que nós temos de conhecer a palavra de Deus, né? E Deus nos concede sabedoria, dizendo: olha, vai acontecer estas coisas. Porém, Deus está trazendo aqui uma leitura simbólica. E a gente vai esmiuçar agora. Vamos lá? Bom, meu irmão, você começa agora na primeira transparência da gente. Eu vou acelerar para a gente ganhar tempo. Bom, o que é que eu fiz? Pensando, eu digo, esse texto bíblico, ele já foi mais do que esmiuçado pela nossa igreja, em pregações. Porém, esse mesmo texto bíblico, sendo pregado por outras igrejas, é um desastre. Mas o que é que eu fiz? Eu comecei lendo e anotando coisas para a gente esmiuçar. Vou esmiuçar o máximo que eu puder. Então eu digitei isso aqui: características para a identificação da besta. Então, o primeiro ponto: lembre-se que na leitura não identifica em nome. Por exemplo, a besta do Apocalipse é fulano de tal. Não. Aqui a leitura não identifica nada, apenas dá características. Eu digo assim, não identifica em nome, mas dá as características para você chegar lá. Então você vai concluir quem é essa besta do Apocalipse pelas características que tem. Vamos lá. Primeira, a besta. Besta, a palavra besta, representa rei ou reino, certo? Como a gente já viu aqui anteriormente. Nessa profecia, há entre os teólogos uma corrente que aceita a Igreja Católica cumpridora de todas as características, e a outra corrente que desabona essa teoria. Ou seja, há uma unanimidade, principalmente na área evangélica, claro, que essa besta do Apocalipse é a Igreja Católica. Mas dentro da teologia evangélica também existe uma corrente que não concorda com isso. Principalmente aqueles que trabalham com a linha preterista. Porque eu já vi na internet, então se eu vi na internet eu posso falar que Augusto Nicodemos, que é um presbítero da igreja presbiteriana, ele argumenta que isso aqui está no passado, com Nero. É um pensamento dele. Nós da Igreja Adventista, junto com outro grupo, interpretamos que a Igreja Católica, ou seja, o poder papal, tem todas as características que se encaixam aqui, certo? Então vamos lá. Daniel 7,17 fala sobre a ponta pequena. Então é esse ponto que a gente explorou ontem, a ponta pequena, também como a Igreja Católica. Então há essa discrepância aqui entre teólogos. Uns aceitam, outros não. Segundo, emergiu do mar. Nós já vimos durante as nossas pregações que mar significa povos. Muito bem. Então, água, povos. Pronto. Então, emergiu do mar. Isto é, surgiu em uma área densamente povoada. Surgiu entre povos, nações, tribos e língua. Então, seguindo a linha de que a primeira besta do Apocalipse representa o sistema papal, em uma linguagem mais acessível à Igreja Católica, então nós concluímos que o poder da Igreja Católica surgiu
em uma área densa e populosa. Claro, surgiu na Europa. Na época que a igreja surgiu, foi justamente onde existia a civilização desenvolvida da época. Então, essa característica se encaixa na igreja católica. Bota a segunda transparência, meu irmão. Item 3. Tinha 10 chifres. Ou seja, essa besta que nós estamos falando, que é o sistema papal, tinha 10 chifres. A besta com 10 chifres. Por que 10 chifres? Referem-se às 10 tribos bárbaras, as quais invadiram Roma. Assim foi necessário surgir primeiro os 10 chifres, para que depois elas pudessem surgir. Ou seja, existia Roma imperial, né? A história deixa claro. E a Roma imperial, conforme estudamos ontem, não foi agora superada por outro reino, foi superada por invasões bárbaras. E essas invasões se deu justamente por 10 tribos. Então, primeiro surgiu as 10 tribos para destronar Roma, para que depois surgisse o Império Papal, certo? Então, se encaixa também nessa característica. Veja 4, meu irmão. Lembre-se que tudo que eu estou lendo é apenas o verso primeiro ainda, viu? Item 4. 7 cabeças. São símbolos de reinos, reis ou reinos. Isto é, representa as 7 nações pagãs que perseguiram o povo de Deus na decorrência da história. Quem? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persas, Grécia imperial e o quê? Roma papal. Então, quer dizer, essas 7 cabeças, a última é a Igreja Católica, que perseguiu nossos irmãos, que inclusive eu disse aqui que estou vivo para confirmar que o Papa João Paulo II, antes de morrer, ele pediu perdão diante da televisão, porque a igreja tinha muitos dos nossos irmãos através da Inquisição, ok? Então, mais uma vez, essa característica se encaixa na Igreja Católica, certo? Com mais um detalhe, esse eu apenas vou ler para você. Existe uma linha de teólogos que, além dessas 7 cabeças, ser esses 7 impérios que perseguiu o povo de Deus, que é a Igreja Católica, que é a última, que é Roma, também tem outro texto que eu vou ler para vocês, para quem está também na internauta, é Apocalipse 17:9. Não saia daqui, meu irmão, eu quero só ler mais um texto que os teólogos diz também que se encaixa nessa linha. Olha aqui, ó, é Apocalipse 17 e o verso 9. Verso 9. Está aqui, ó. Antes de ler, Apocalipse 17 é só sobre a Igreja Católica, ok? Vamos lá. Então, 17:9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças, como está ali, são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Pronto, olha aqui, ó. A dupla interpretação. Aqui, ó. As 7 cabeças são 7 montes e paralelo aos 7 montes são 7 reis. Aqui, ó, os reinos. Na interpretação de reinos, Egito, Assíria. Por que Egito? O Egito não aprisionou, não escravizou os nossos irmãos por 400 anos? E 30? Agora, por que Assíria? Ora, a primeira invasão de Jerusalém foi os assírios, que levou o rei do norte, acabou com as 10 tribos. Não foi assim? Por que Babilônia? Babilônia fez a segunda invasão, que levou o povo de Judá, acabou o reino todo. Não foram 2 invasões? Começou com a Assíria, depois a Babilônia vence a Assíria, e a própria Babilônia vai lá e arranca os outros 2 reinos de Judá. Por que Medo-Persas? Os Medo-Persas não mantiveram eles presos? Claro, mantiveram preso. Para não ter perseguição, os Medo-Persas deviam, bom, vou mandar tudinho para lá, não fica mais ninguém aqui. Mas não foi assim, eles estiveram presos. Só que através dos Medo-Persas foi liberada a construção do templo. Mas eles continuaram em cativeiro. Por que Grécia?
mesma coisa, mesmo sentido. Por que Roma Imperial? Roma Imperial, na linguagem, na interpretação que fizemos ontem, era aquele quarto animal, terrível. Roma Imperial foi o império que mais perseguiu os cristãos, que inclusive a morte de Jesus foi na época do império. Então, império. E agora, está vendo aí? Egito 1, Assíria 2, Babilônia 3, Medo-Persa 4, Grécia 5, Roma Imperial 6 e Roma o quê? Roma Papal. Ou seja, a Igreja Católica é a Roma Papal. E eles perseguiram o povo de Deus? Sim, claro que sim. Porque quando Roma adotou as suas doutrinas antibíblicas, sempre teve um grupo de pessoas fiéis a Deus. E esse grupo não aceitou. Quer exemplo? Os valdenses. Os valdenses foi praticamente extinto, lá nos montes suíços, no norte da Itália. Se você pegar a história e ler, é um absurdo. Chegar ao ponto de aqueles que se diziam soldados de Roma, mandado pelo Papa, chegaram a jogar criança lá de cima dos penhascos. Aqui, então foi Roma Papal, então ela está dentro. E era o povo de Deus que estava lá. Então, se nós estamos falando de profecia, abra a sua mente, meu irmão, entre o bem e o mal. O nosso objetivo é despertar você para o grande conflito. Então, veja de que lado está esse poder. É por isso que a Bíblia tem pelo menos eu contei aqui rapidamente, 6 profecias que se referem a esse poder. Não é brincadeira. Vamos seguir. Agora, nota, há uma corrente de teólogo que também argumenta os 7 montes. Os 7 montes, a leitura que eu fiz. O que é os 7 montes? Pensa comigo. Aonde é que hoje está o Vaticano? O Vaticano está em Roma. Exatamente. Pega uma enciclopédia, a enciclopédia da Barça, qualquer enciclopédia que você tenha, você vai ver que Roma tem os 7 montes. Aventino, Célio, são 7 montes que tem lá. Então, resultado, 2 características que casam 100% com a Igreja Católica, como os reinos que perseguiram. Roma está, a Igreja Católica está em Roma, o Vaticano está lá, na cidade de Roma que tem 7 montes, 7 colinas. Está aqui, na Bíblia, 17:9. E também faz parte dos 7 reis. Vão analisando, meu irmão. Bota a próxima transparência, meu irmão. A 5ª característica, 10 diademas. Diademas quer dizer coroas. Representa autoridade, claro. Poder, vitória, independência. Ou seja, as 10 tribos que invadiram Roma, as 10 tribos se transformaram em 10 poderes independentes. Eu mostrei isso aqui a vocês. Ou seja, Roma imperial foi invadido por 10 tribos. E essas tribos depois se tornaram países. Os saxões, gerou-se o quê? A Inglaterra. Os germanos, gerou-se o quê? A Alemanha. O visigodo, a Espanha. Não foi assim os 10? Então, essa característica se encaixa. Por quê? Porque foi necessário, primeiro, que Roma caísse, surgiu os 10 reinos, e dentro desses 10 reinos surgiu a Igreja Católica. Então se encaixa. O verso 6. A 6ª característica, nome de blasfêmias. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, ou seja, queria ser Deus, falava como Deus, se acertava como Deus e agia como Deus. Eu preciso ir muito longe para dizer que o Papa faz isso? Eu vou repetir, irmãos. Eu não estou aqui trazendo maldade no coração para falar da Igreja Católica, não. Eu estou mostrando que as características que tem na Bíblia, ela se encaixa no poder papal. Vigário Filho Dei, ou seja, esse é o título oficial do Papa. Vigário Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus, não é ele. E se você ver, olha, no livro de 1 Tessalonicenses, dá mais detalhes. Eu não quero entrar nesses detalhes, porque o tempo é pouco. Mas mais uma característica que se encaixa nessa condição de ser a Igreja Católica a primeira besta do Apocalipse. Bom, mas eu queria trazer uma transparência para rever o que a gente leu. Coloca aí, meu irmão, a transparência. Pronto, está aqui,
Quando eu digo a você que a gente tem que trazer algo que seja visual, facilita. Veja só. Vi uma besta emergir do mar. Está aqui a besta, ó. Eu acho que talvez tenha sido essa besta aqui que o rapaz lá da Pentecostal assombrou-se. Olha aqui, ó, a besta que emergiu do mar. Emergir, subir. Essa besta tinha 10 cabeças. Essas 10 cabeças, eu já disse a você, ó, aqui em cima, ó, 10 chifres, são os 10 reinos, as 10 tribos bárbaras que invadiram Roma. 7 cabeças, 10 chifres, 7 cabeças, aliás. Cabeça poder, já mostramos que foi as 10 tribos, os 10 reinos que aprisionou o povo de Deus. Olha eles aqui, ó. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma pagã, que é Roma imperial, e Roma o quê? Papal. Está dentro da profecia. Bota a próxima transparência, meu irmão. Está aqui, ó. Só relembrando o que eu já coloquei. O Império Romano não foi invadido por outro império. Foi invadido por 10 tribos bárbaras. Olha aqui, ó. Só relembrando. Os anglo-saxões saiu a Inglaterra, os francos a França, os visigodos de Espanha, os germanos a Alemanha. Alguém tem dúvida disso? Então, você está vendo que foi primeiro necessário surgir os 10 chifres para que Roma desaparecesse, para poder surgir o chifre pequeno entre os 10. É por isso que a besta tem 10 diademas, né? Tem 10 chifres. Entenderam agora o raciocínio? Muito bem. Dê a próxima transparência, meu irmão. Pronto. Eu apenas vou relembrar o que já foi dito aqui. Quando os 10 chifres surgiu, aí lá vem também surgindo a Igreja Católica. Só que entre os 10 tinha 3 que não aceitou a doutrina da Igreja Católica, do sistema papal. E esses 3 foram extintos. Está aqui, ó. No ano 493, entre os 10 chifres, ou seja, as 10 tribos bárbaras, 3 foram arrancados, ou seja, extintos, pelo chifre pequeno, a Igreja Católica. Isto porque não aceitaram sua mensagem, ou seja, sua doutrina. Foram expulsos de Roma e depois exterminados em guerra através do rei da França. Tudo se encaixa, ou seja, são características que você conclui até sem querer, que a primeira besta do Apocalipse é o poder papal. Me dê outra, meu irmão. Olha aqui as 3 tribos. Foi os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. Esse não existe mais. Desses aqui não vieram nações. Agora vê aqui, ó. Foi expulso de Roma em 493 os Érulos, foi expulso de Roma em 534 os Vândalos e foi expulso de Roma em 538 a última tribo, os Ostrogodos. Agora veja o que aconteceu. Me dá a próxima, meu irmão. Está aqui, ó. Não foi essa ainda. Volta. Então tudo bem. Volta para o anterior. Pronto, está aqui. Então o que eu quero dizer a você é o seguinte: 538, nós vamos ver mais na frente, foi quando foi expulso a última tribo lá de Roma, onde a igreja papal já estava surgindo. Então, quando a última tribo foi extinta, morta, a igreja católica subiu ao seu trono. Certo? Muito bem. Agora, tudo isso que nós vimos apenas está no primeiro verso dessa leitura. Volte agora para Apocalipse 13. Vamos lá. Mais esmiuçado do que isso é impossível. Então veja só, Apocalipse 13. Depois de toda explicação, depois de tudo explicado, a gente vai reler o 13:1. Agora tenha em mente tudo que foi falado. Veja só. Vi emergir do mar, ou seja, vi surgir no meio do povo uma besta, o poder papal, que tinha 10 chifres, foram as 10 tribos bárbaras, e tinha 7 cabeças. São 7 montes onde ela está atual hoje, e também são os 7 reis que ela faz parte. E sobre os chifres, 10 diademas, ou seja, depois daquelas tribos ficaram os países.
e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Então é impossível você ter mais detalhe de um único texto do que esse. Vamos para o verso 2. Apocalipse 13, 2. A besta que vi, ou seja, esse poder romano, a besta que eu vi era semelhante a leopardo, com os pés de urso e boca de leão. Pronto, pare aí. E vamos analisar esses 3 pontos. Bota agora, meu irmão, a transparência. A próxima. Pronto, está aqui, ó. A besta que eu vi era semelhante a quê? A leopardo. A besta que eu vi é semelhante a leopardo. E com os pés de urso. E a próxima? Boca de leão. Tá bom. Então, a besta do Apocalipse é o poder papal. Mas a besta ali está representada como um animal, que sabemos que é o poder papal. Ora, essa besta tem alguma semelhança com o leopardo que a gente viu ontem. Tem alguma semelhança com o urso que a gente viu ontem. E tem uma semelhança com o leão que a gente viu ontem. O que significa isso? Nós vimos ontem que o leopardo é um animal e animal em profecia é um reino. Então, vá trocando. Grécia representa o leopardo. Opa! O urso representa os medo-persas. E o leão representa a Babilônia. Então você agora saiu dos animais e encontrou os reinos. Aí você vai para a besta. A besta é o poder papal. Então agora esqueça os animais. Agora nós demos nome aos animais. Então a besta da Bíblia, que é o poder papal, o que foi que ela pegou da Grécia? A Grécia, se você estudar, foi justamente no período da Grécia que começou a surgir imagem de deuses, mas em pessoa humana. Tem o Narciso, que chama Narciso. Olha, eles dão nome aí a muitos deuses, mas deuses como pessoas, que antes dele eram animais, eram dragões, cobras, era lua, sol. Quando Grécia tomou conta do mundo, foi que começou a dar forma de gente aos seus deuses. E o panteão da Grécia é uma infinidade de deuses, como pessoas, né? Então, o que foi que a Igreja Católica trouxe lá da Grécia? Irmãos, se a Grécia fazia de uma pessoa um Deus, o que é que a Igreja Católica faz hoje? Olha quantos deuses tem dentro da igreja, né? São João, São Antônio, São Pedro, São Francisco. Ou seja, para cada um dia do ano tem um Deus. Imagens. Aí você vai dizer, mas Jair, você está mentindo? Não, porque escuta só, a partir da hora que eu creio, por exemplo, fala aí de Santo, não é falando, Santo Antônio, por exemplo, qualquer um desses, e eu oro a Santo Antônio, eu estou fazendo dele o meu Deus, porque eu estou imaginando que Santo Antônio não morre, onde já morreu. Eu estou dizendo que Santo Antônio, ele é um Deus que pode me atender uma oração, do mesmo jeito que a Grécia fazia. Sim, ou seja, muito bem, olha o que a irmãzinha disse. Jair, você pregou aqui que não pode fazer oração para os mortos. Claro que não, mas nós mostramos ontem aqui que, se eu não me engano, no ano 320, a Igreja Católica incluiu isso em suas doutrinas. Foi aí que os valdenses não aceitaram e por isso foram perseguidos. Vá analisando os fatos. Vamos lá. Então, da Grécia, que é o leopardo, a Igreja Católica herdou isso aí. Tá bom. E o que foi que a Igreja Católica herdou dos medo-persas? Irmão, preste atenção. Os medo-persas, eles tinham o culto do mitraísmo. O que é isso? No período, no primeiro dia da semana, eles cultuavam ao Deus Sol. É um dos tempos mais antigos que a gente entende que veio essa cultura de cultuar ao Sol, no primeiro dia da semana. E o que é que a Igreja Católica prega? É o sábado ou o domingo? Domingo. Então,
a gente está numa linha profética de interpretação. Então, nós interpretamos que a Igreja Católica herdou a guarda do domingo dos medo-persas. Eu estou inventando? Não, está aqui, ó. Porque o urso aqui representa em Daniel os medo-persas. Como eles eram pagãos, a herança que trouxe foi essa. Mas ele também tinha a boca de leão. O que foi que a Igreja Católica herdou de Babilônia? Irmãos, se você for para o capítulo 18, você vai ver que a arrogância da Igreja Católica ultrapassa qualquer coisa. Na época da Inquisição, na época em que a Roma mandava no mundo, tem lá um espaço que conta que o rei da Alemanha saiu da Alemanha para ir para Roma e passou 3 dias no inverno lá no pátio da igreja, ou no espaço lá, só unicamente aguardando o Papa aceitá-lo a falar com ele. Ou seja, Babilônia foi erguida por Nabucodonosor. Eu li ontem aqui o que foi que Nabucodonosor ele disse: essa é a Babilônia que eu ergui. Então essa arrogância veio todinha como herança para Roma, ok? Então, quando a Bíblia diz que ela tem boca de leão, pés de urso, é isso aí, é essa representação. Agora o mais interessante, nós vamos ver agora o seguinte, nós vamos ler agora o restante do verso 2. Agora pode colocar na tela, meu irmão, o restante do verso 2, pode colocar? Apocalipse capítulo 13, verso 2. Acompanhe a internauta. Essa explicação só foi metade do verso 2. Vamos ler agora o restante do verso 2. Vamos lá. Eu acho que o bichinho aqui descarregou. Tudo bem. A besta que vi era semelhante a leopardo. Já explicamos. Com os pés de urso. Já explicamos. Com boca de leão. Já explicamos. Agora, não se assuste com o que eu vou mostrar. Certo? Eu não estou sozinho nessa linha. Muitas outras igrejas também pregam o que eu vou mostrar aqui. Ainda não vi ninguém fazer isso. Vamos lá. Meu irmão, você consegue botar o vídeo? Não? Veja agora o restante do verso. O restante do verso é o quê? E deu-lhe o dragão seu poder, seu trono. Que trono é esse que o dragão deu à Igreja Católica? Vamos lá. Deixa eu ver se ele consegue. Isso aqui a gente explicou, né? As representações que a Igreja Católica herdou do leão, do urso e do leopardo. Agora, o restante do verso é dizendo que o dragão deu o trono à besta e sua autoridade. Será? Se esse vídeo ele conseguir botar, fica mais claro ainda. Senão eu vou ter que falar. Eu pedi para colocar tudo em PowerPoint, né? Lá para quem preparou esse material. Aí acho que na passagem, para passar para o PowerPoint, eu acho que complicou o coisa um pouco, hein, meu irmão? É isso mesmo? Consegue? Pronto, acho que ele vai conseguir. Assista o vídeo. Basílica de São Pedro. Conhece isso aí? Isso é o Vaticano. Estado independente, muito bem. Olha a infinidade de gente. Isso é assim diariamente.
tremenda fortuna, incalculável. Pronto. Aqui já foi o suficiente para a gente ver, ok? Agora, eu esperava um segundinho, se meu irmão me colocasse na tela agora o texto. Meu irmão, escute. Mais explicação para vocês é impossível. Mais explicação, internauta, para você do texto bíblico está sendo impossível. Certo? Porque veja só o texto bíblico. Você volta agora para Apocalipse 13, 2. Com tudo que você viu, agora comece a colocar dentro do texto bíblico o que você viu. Vamos lá. A besta que vi era semelhante a leopardo. Eu já expliquei. Com os pés de urso, eu já expliquei. Com a boca de leão, eu já lhe expliquei. Agora preste atenção. E deu-lhe o dragão. O que é o dragão? Claro, Apocalipse capítulo 12, verso 8. Acabou. Pois é, diabo, Satanás, a antiga serpente. Agora olha o que aqui diz. Deu-lhe o dragão o seu quê? Poder. O seu quê? Trono. O que eu acho interessante é que todo mundo diz isso, só não mostra na tela. É como se tivesse com medo de expor isso aí. Ou seja, a Bíblia mostra, nessa linha de interpretação, que a primeira besta é o poder papal. A Bíblia está dizendo que o poder papal está recebendo poder do poder maior. Quem é o poder maior? Não, veja só, nós estamos falando aqui na sequência da oposição. Então quer dizer, acabou-se, a antiga serpente, aqui ó, a serpente deu o seu trono à besta. É como se Satanás tivesse preparado esse Vaticano para dar ao poder católico, para o poder católico representar o poder do mal. É incrível isso. Bom, está aqui. Agora vamos analisar o verso 3, o seguinte, siga em frente. Olha o verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Eu, antes de tocar nesse assunto, eu queria saber do meu jovem se esses vídeos estão na sequência e pode ser passado. Olha lá, vê só. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Isso foi um fato. Mas essa ferida mortal foi curada. 2 fatos. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. 3 fatos. Eu queria mostrar um vídeo para cada um deles. O primeiro eu já passei aqui, ontem. Mas ele cabe aqui nesse momento que nós temos alguns minutinhos ainda. Tu tem como passar o primeiro, meu irmão? E eu queria fazer questão de passar. Presta atenção novamente. Nossos soldados devem compreender o propósito nobre de sua missão. Eles levam uma mensagem pessoal minha, Napoleão Bonaparte, que eu não irei apoiar nem suportar que nossos vizinhos espanhóis continuem a sofrer com a tirania de reis decadentes e corruptos, do clero repressivo e de impostores estrangeiros. Sim, o rei da Espanha nem ao menos é espanhol. Ele é francês. E a rainha da Espanha... Ela é italiana! Não é de se espantar que o povo espanhol odeia a família real tanto quanto odeiam a Inquisição. Vocês nunca lutaram em uma campanha tão fácil, soldados. O povo irá agradecer a todos com flores e beijos nas ruas de Madrid. Os espanhóis não suportam mais esperar para romper as correntes e tornarem-se livres.
as explosões, mas não as escuto. Estou surdo. Estou completamente surdo agora. Mas a cada manhã agradeço ao Senhor que Ele não tenha levado minha visão de forma que eu não possa testemunhar e registrar o que está acontecendo aqui. Estes são soldados franceses, os mamelucos. A cavalaria especial recrutada no Egito por Napoleão para ajudar a libertar a Espanha. Para trazer a nós as ideias nobres da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. E para defender os ideais da Revolução, Napoleão, este flagelo da realeza, declarou seu próprio irmão José o rei da Espanha. Mas para meus companheiros espanhóis, os exércitos de Napoleão não são nada mais do que invasores estrangeiros, usurpadores. Dá um pause aí, meu irmão. Pronto. Eu queria chegar aqui. Só escute. Só escute. O verso 3 é assim: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Ou seja, o poder papal, que representa a besta, levou um golpe. E esse golpe está claro. Capítulo 11 da Bíblia fala da Revolução Francesa. E o que você está assistindo está na Bíblia, no capítulo 11, a Revolução Francesa. Só que, na Revolução Francesa, o que aconteceu? O revolucionário Napoleão Bonaparte dominou a França e saiu dominando outros países vizinhos. E como a Inquisição matava gente nos 4 cantos do mundo, na França acabou. Na Espanha eliminou-se. Então, Napoleão correu para onde? Para acabar com o Papa. Por quê? Porque era ele que dominava a Inquisição, que matava todo mundo. E o que você vai ver aí é umas cenas do filme, procure na internet, Sombras de Goya, e assista esse filme que você vai ver ele completo. Você vai ver o que é que a Igreja Católica fazia com o povo. E aqui você vai ver uma cena, os soldados de Napoleão Bonaparte prendendo o Papa, literalmente. Dê continuidade, meu irmão. Isso, apague. Isso é dentro da igreja, viu? Olha o Papa. Quem é que está no comando deste lugar? Deus está no comando deste e de todos os outros lugares da terra, meu filho. Em nome do imperador Napoleão. Continue. E pela Carta dos Direitos. Dicit Iesus discipulis suis, vos estis altere. Irmão! Em nome do imperador Napoleão e pela Carta da Declaração dos Direitos do Homem e dos Cidadãos, de agora em diante proclamo a Inquisição Espanhola abolida, todas as propriedades confiscadas e todos os prisioneiros serão libertados imediatamente. Bom, procure esse filme, Sombras de Goya. E eu estava dizendo que eu estou lendo apenas o verso 3 de Apocalipse 13. Eu li uma parte do verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. O Papa foi preso. Morreu na cidade de Valença, lá na França. Então a Igreja Católica praticamente perdeu o seu poder. Esse império que era mundial, os papas ficaram retidos ao Vaticano, acabou-se a Inquisição, ou seja, foi um tremendo golpe para a Igreja Católica, ou seja, o sistema papal.
Mas a Bíblia diz o seguinte: mas essa ferida mortal foi curada. Quando o Papa foi preso, foi em 1798. Passou-se os anos, e agora, em 1929, o Papa se libertou. O sistema papal voltou à tona. O Vaticano foi devolvido. Na época, tinha o Vaticano e cidades. As cidades ficaram para Roma, mas o Vaticano e uma grande indenização foi liberada para o Papa. Isso foi feito através de um acordo oficialmente. Tem como colocar na tela, meu irmão? Foi o Tratado de Latrão que devolveu tudo isso. Então, essa ferida mortal foi curada. Olha como foi curada a ferida. Exatamente, meu irmão. Deixa eu ver se ele sai desse aí. É a continuação daquele vídeo. Aquele que foi separado. Então, veja só. 1929, aconteceu isso aqui, ó. Ferida mortal curada. Celebraram seus 80 anos de fundação do Estado da Cidade do Vaticano. E no mesmo dia foi inaugurada uma exposição para comemorar o evento. A coordenadora Bárbara Jata falou sobre a necessidade de explicar aos peregrinos a história da menor nação do mundo. Nem todos os turistas que visitam Roma sabem que o Vaticano não foi construído no século XVI ou no período barroco com a fantástica colunata de Bernini, mas principalmente nos anos 30 do século XX. Documentos e fotos inéditos contam a história do Vaticano, voltando no tempo até o ano de 1870, quando se realizou a anexação ao Reino de Itália dos territórios pertencentes ao Estado Pontifício. A exposição se concentra principalmente sobre Papa Pio XI, durante cujo pontificado foi assinado o Tratado de Latrão que sancionou o nascimento do Estado da Cidade do Vaticano. O documento original do tratado, conservado normalmente nos arquivos secretos vaticanos, será agora exposto pela primeira vez nesta exposição. Os visitantes poderão, além do mais, conhecer a história de muitas instituições vaticanas, como o Serviço Postal, a Estação de Rádio e os museus. Intitulada 1929-2009, 80 anos do Estado da Cidade do Vaticano. Bom, eu só queria mostrar. 1929, Benito Mussolini, o italiano que estava regendo a Itália, devolveu o Vaticano para o sistema papal, desta vez como Estado, não mais como um poder religioso. Religioso, mas Estado também, ok? Então veja só, mas a ferida mortal foi curada, tudo se encaixa direitinho. E o próximo verso diz assim, a continuação do verso: e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Irmãos, sabe o que isso representa? Não fiquem chocados. Tem como soltar os vídeos, meu irmão? Assista, porque foi que toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Passa aí, meu irmão, para ver se dá para passar. É tudo videozinho de 30 segundos. Por quê? Porque não tem tempo. Escuta. Hoje no Rio de... Problema técnicos. Tudo bem. Tem como passar o segundo? Olha, veja só. O que é que acontece agora? Quando diz que toda a terra se maravilhou, isso significa o seguinte, meu irmão, que o poder papal, ele está no auge maior. Hoje o Papa Francisco está sendo representado como o único homem que pode dominar o mundo, na seguinte condição: uma religião única, uma ordem mundial. Porque, escuta só, a gente entende que hoje o maior presidente do mundo seria hoje Joe Biden, né? Estados Unidos. Mas esse homem, ele está submisso em termos religiosos ao Papa. O Papa é porque não temos agora como passar os vídeos, mas você pode pegar na internet o Papa na França, o Papa na Itália, o Papa na Inglaterra, o Papa na África, o Papa no Brasil, o Papa nos Estados Unidos. E não é o Papa lá do outro atrasado, não, é esse Papa presente. Ele já andou todo o mundo, até Israel, que lá são os judeus, até lá no Oriente Médio, onde só tem muçulmanos. Este Papa Francisco, ele recuperou toda a autoridade da besta. Entendeu agora? E eu te pergunto, me diz um país que vai contra ele? Todos querem o apoio do Papa.
Pois é, então escute. O que eu vejo aqui é que a primeira besta do Apocalipse tem todas as características para ser a Igreja Católica, o poder papal. Nós estamos frisando bem o bem e o mal. Lembre-se de tudo que você escutou durante a semana todinha, que possivelmente esse vai ser a última palestra em relação a este assunto, ok? Porque já está mais do que claro que esse poder não pode ser um poder do bem, um poder perseguidor, não pode ser do bem, certo? Bom, está aqui na Bíblia. Como problemas técnicos, a gente não conseguiu tudo, a gente vai segurar um pouco e dar continuidade, porque já falamos tanto desse poder que não dá mais para falar, dá a impressão que a gente vai querer menosprezar esse poder, não. Estamos mostrando quem ele é. Veja por que foi que a terra se maravilhou com a besta. Solta aí, meu irmão. O Papa Francisco desembarcou hoje no Rio de Janeiro, alguns minutos antes do previsto. E já no primeiro dia da visita ao Brasil, surpreendeu os fiéis. É verdade, Geraldo. No caminho até a Catedral Metropolitana, ele andou num carro sem luxo, com os vidros abertos. E de papa móvel fez um passeio que vai ficar na memória dos fiéis. O avião apontou no céu do Rio de Janeiro antes do esperado. Pousou às 3 horas e 43 minutos na base aérea do Galeão. E veio com uma saudação. As bandeiras do Brasil e do Vaticano lado a lado. Era muita ansiedade para ver o Papa Francisco pela primeira vez. Papa Francisco, nós somos os jovens de Cristo. Primeiro a comitiva desembarcou. Às 4 em ponto, o Papa Francisco apareceu na porta do avião. E qual seria o primeiro gesto em terras brasileiras de um Papa que prega a simplicidade? O Santo Padre se limitou a um aceno tímido e um sorriso. O primeiro aperto de mão foi o da presidente Dilma. Depois, recebeu flores e agradeceu com carinho. Apesar de não ser muito afeito a formalidades, o Santo Padre seguiu o protocolo. Caminhou pelo tapete vermelho, cumprimentando todas as autoridades. No encontro com o arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, um abraço de velhos amigos. Na recepção, música. Um coral de 120 crianças cantou o hino da Jornada Mundial da Juventude e ganhou aplausos. Da base aérea, o Santo Padre embarcou num carro fechado. Preferiu um modelo sem luxo. E já no trajeto de quase 20 quilômetros até o centro da cidade, surpreendeu. Andou o tempo todo com os vidros abertos. Acenou para moradores das favelas que cercam a linha vermelha e distribuiu simpatia. O destino era a Catedral Metropolitana do Rio. E apesar das interdições nas ruas do centro da cidade, a comitiva acabou no meio de um congestionamento, cheio de ônibus na Avenida Presidente Vargas. E o imprevisto se transformou numa oportunidade para centenas de... Eu pedi para parar pelo seguinte: e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Analise, pense, me diga um homem que tem esse privilégio. Me diga hoje um homem que pode chegar em qualquer país e ser bem recebido. Nem o presidente dos Estados Unidos faz isso, meu irmão. Nem ele. Que se Biden saiu de lá e chega ali do Oriente Médio, eles matam. Matam mesmo. Se for para o Irã, morre também. Mas o Papa chega lá, certo? Me passa um segundo vídeo. Aqui é o Brasil. Aqui é o Brasil. E o Brasil, aqui nesse caso, está representando a América do Sul, no caso. Ou seja, toda a terra, olha aqui, ó, o Papa em Israel. Israel está no Oriente Médio. משמר יעבור לדום, משמר דום. המשמר יחטיף את נשקו.
Dá um pause aí, meu irmão. Dê um pause. Meu irmão, em nome de Jesus, preste atenção a esse vídeo. Isso não é uma mentira. O Papa está apertando a mão de um homem que não aceita Jesus como Salvador. Aquele ali é judeu. O povo judeu não aceita Jesus como Salvador. E ele está indo lá. Pense nisso enquanto assiste esse vídeo. Termina, meu irmão. Você tem outro vídeo para colocar, meu irmão? Está prestando atenção? Acalorado no Brasil. Acalorado, Brasil, América do Sul. Oriente Médio, Israel. Deixa eu ver se ele consegue o outro. Donald Trump chegou nesta quarta-feira ao Palácio Apostólico no Vaticano para um encontro com o Papa Francisco. O presidente americano estava acompanhado pela esposa, a filha e o genro. O Papa recebeu Trump e o convidou a entrar no escritório papal com a ajuda de um tradutor. Os dois conversaram por alguns minutos. Il colloquio privato. Como o tempo está avançado, eu vou pedir para ver se ele tem outro vídeo. Preste atenção, meu irmão. Trump, Joe Biden, esses são os presidentes mais importantes do mundo. Todos visitam o Papa. Preste atenção. O texto diz assim: mas sua filha... Desde 2011, a monarca de 87 anos não viajava ao exterior. O encontro da rainha com o pontífice argentino ocorreu um dia após o 32º aniversário do início da Guerra das Malvinas, entre a Grã-Bretanha e a Argentina. Mas o porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi, declarou que o encontro era muito informal e familiar e que questões polêmicas não seriam discutidas. Ele agora está na Inglaterra, Europa, pertinho da Itália. E a Bíblia diz: e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. É por isso que a gente entende, pode colocar outro se tiver, a gente entende que a Igreja Católica, o poder papal, tem todas as características da primeira besta do Apocalipse. Vê se ele consegue outro. O Papa na África. Canção Nova, a viagem pastoral do Papa Francisco à África. A visita do pontífice incluirá sua participação nos encontros com autoridades religiosas e políticas. Fique por dentro desta viagem histórica do Papa com os especiais do jornalismo. Olha para aí, África. De 25 a 30 de novembro, aqui na TV Canção Nova. Vocês estão vendo, é preciso ver a Bíblia se cumprindo esse texto aos nossos olhos, na nossa época. Isso é que é o incrível, meu irmão. Se isso fosse correr de 1 trilhão de anos atrás, ele ficava calado. Mas isso aí é alguns anos. Alguns anos. É assustador. E o povo simplesmente está cada vez mais absorvendo essa ideia de se associar com esse pessoal. O verso 4 diz assim: adorar o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Também adorar a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Coloca aí a transparência para a gente encerrar, meu irmão. Suspenda esses vídeos. Porque se você é internauta e quiser ter mais sabedoria disso, vá na internet, bota lá a viagem do Papa, você vai ver ele abrangendo o mundo. Não é isso, meu irmão. Aí, vai passando, vai passando. Transparência. Uma de suas cabeças foi golpeada, já lemos isso. Isso, pode seguir. Ferida mortal foi curada, já passamos isso. A terra se maravilhou, terminamos de mostrar isso agora. Com tudo isso aí que você está vendo, está se cumprindo aqui conosco. A nossa irmã,
Ellen White, ela diz o seguinte: nós estamos fechando as interpretações que se referem à besta do Apocalipse. Sabe o que é que ela diz? Quando o grupo evangélico der as mãos ao sistema papal e igreja católica, acabou-se. Aí, ó. Adorar o dragão adoração do dragão. Dentro desse contexto, o mundo está sendo enganado e continua adorando a Satanás através de que igreja? Eu estou mentindo? Tem que tocar fogo na Bíblia. Eu estou sendo radical? Não. Mais radical do que eu foi Jesus, que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outra verdade, não tem outra vida e não tem outro caminho. Autoridade para agir 42 meses. Já mostramos isso aqui, mas mostra outra transparência, meu irmão. Aqui, ó. Eu mostrei isso. E a história confirma. Ano 508, o Papa assume o comando do mundo religioso. Ano 538, o Papa, que já tinha assumido o comando do mundo religioso, também consegue controlar o mundo político. 538, 1260 anos, o sistema papal matou, dizem que matou mais do que os judeus que foram mortos por Hitler. 1798, vimos nesse instante que o Papa foi preso. Ou seja, a Igreja Católica, da sua ascensão, 538, a sua queda foi 1260 anos, uma profecia unicamente na Bíblia para a Igreja Católica. Tem mais um, meu irmão? Ou vamos encerrar? Bom, meu irmão, esmiuçamos o mais que pudemos sobre Apocalipse, capítulo 13. Não saia daqui, e você, internauta, não crie mais dúvida de que a primeira besta do Apocalipse é o sistema papal que nós conhecemos aqui no interior como a Igreja Católica. Então, o que é que eu tenho que fazer? Fechar minha Bíblia, pedir a Deus que quem está escutando consiga raciocinar que isto é uma profecia. E nessa linha que nós historiamos agora, não tem dúvida que a primeira besta do Apocalipse é o poder papal. Enquanto isso, nós finalizamos nosso culto, finalizamos nossas explanações. Por quê? Porque concluímos que até o presente momento, tudo que nós falamos não é mentira, é verdade. E tudo está onde? Na Bíblia. Então, mais uma vez, nós vamos ficar em pé e cantar o hino 162, que diz a Bíblia. Eita, Dudu, muito bem. Quando terminar, eu digo isso. Bom, só você, internauta, que não escutou. Nosso irmão Dudu disse que tudo isso aqui está na Constituição Divina, que não tem rasuras e nem emendas. E por isso que a gente coloca a verdade. Vamos ficar em pé? Vamos louvar. Sagrado para o fiel, eis a questão. Ensinamentos de homens são falhos, que diz de Deus o livro então. Que diz a Bíblia, poucos dirão. Que diz a Bíblia, cumpre saber seus mandamentos. Guardem-nos todos, breve Jesus iremos ver. Poucos ponderam estes ensinos, querem fugir de a lei guardar. Outros pretendem, quanto ao descanso, ter o poder de o revogar. Que diz a Bíblia, poucos dirão. Que diz a Bíblia,
cumprir saber seus mandamentos, guardem-nos todos, breve Jesus iremos ver. Ao vir o mestre, e saudar-vos, vós que pisais a sua lei, há de achar-vos justificados ao meditar e responder. Que diz a Bíblia, poucos dirão, que diz a Bíblia, cumpre saber seus mandamentos, guardem-nos todos, breve Jesus iremos ver. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Vamos orar. Santíssimo Deus, mais uma vez na vossa presença, elevando nossa prece ao céu. Prece de agradecimento, meu Deus, porque o teu santo dia passou. Nós aumentamos nossa comunhão com o Senhor. Oramos mais, descansamos, meditamos, enfim, nossa comunhão, meu Deus, com o Senhor ficou em primeiro lugar. Obrigado, meu Deus. Nos dê sempre força, sabedoria, para que possamos passar nossos sábados sempre assim. E hoje, meu Deus, mais uma vez o Senhor nos deu a condição, a sabedoria, as doces palavras do céu, para que a gente pudesse ministrar essa palavra. Nós pedimos, meu Deus, ao Senhor, com muita humildade, uma bênção sobre todos que escutarem essa mensagem. Para que eles, meu Deus, através do teu Santo Espírito trabalhando na mente deles, consiga, meu Deus, entender essa mensagem. Para que não seja enganado como muitos estão sendo. Ajuda, meu Deus. Estamos nos últimos dias desse planeta e o mal está se apoderando de tudo. Mas a gente sabe que existe um pequeno grupo que sempre foi fiel e será fiel até o fim. Nós queremos, meu Deus, fazer parte desse pequeno grupo. Por isso que estamos aqui ministrando essas palestras, tentando mostrar ao mundo que o Senhor está voltando, que precisam ter o conhecimento do grande conflito e precisa tomar as posições, meu Deus. Ajude a cada um de nós a ter essa mente aberta para podermos tomar essas posições. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo culto de hoje. Pedimos humildemente agora ao Senhor que continue permitindo que os vossos santos anjos continuem ao nosso lado, para que possamos voltar para os nossos lares na tua santa companhia. Mas pedimos também, meu Deus, pedimos que o Senhor permita que o vosso Santo Espírito, ele continue tomando conta de nossas mentes, para que possamos, meu Deus, preencher nossa mente unicamente com as preocupações que levam ao céu. Nos ajuda, Deus do céu, nos ajuda. Nós sempre estamos com maus pensamentos, pecando, mas sempre pedindo perdão ao Senhor. Perdoa, Santo Deus, porque só o perdão que vem do céu é que alivia nosso coração. Obrigado por tudo, continue nos abençoando, nos protegendo. E essas bênçãos, meu Deus, nós te pedimos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, igreja, mais uma vez boa noite, e a você, internauta, que estava nos ouvindo até agora e continua, uma boa noite também. Não esqueça que iremos ministrar uma palestra no domingo, na segunda e terminaremos na terça-feira. Boa noite. Mais uma vez nós agradecemos a presença daqueles que estão conosco e que vieram essa noite para assistir aqui presencialmente. Lembrando que amanhã nós teremos mais, né? Seria amanhã o último dia dessas palestras, dessas aulas, mas o nosso professor quer dar mais um bônus de 2 dias de aula. Ele quer concluir algumas informações que precisam ser dadas, então precisa da segunda e terça. Então, meus queridos que estão conosco na internet aí, os nossos amigos que nos vê pelo Facebook, então estarão conosco amanhã, não é verdade? Podemos contar com vocês, né?
Faça isso, vocês estarão aprendendo muito mais. Louvado seja Deus. Então, uma boa noite para todos.